Oi, 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 meus amores, bom dia. Bom, a Tia Ellen trouxe aqui uma aula um pouco diferente em que a Tia Ellen abre o livro para vocês verem, tá? Uma revisão do conteúdo que, inclusive, vocês vão fazer uma atividade de revisão. Então, a gente vai ver por cima todas aquelas coisinhas que a gente já viu, mas bem por cima mesmo, porque se vocês estiverem com alguma dúvida, voltem para as outras aulas, tá? E assistam cuidadosamente os vídeos que vocês sabem que tá no canal da Tia Ellen. Bom, relembrando o que é matéria. A matéria é tudo aquilo que tem existência, que eu posso pegar, uma existência física que eu posso pegar, ver ou sentir. Alguma dessas opções vai determinar o que é uma matéria, tá? E a matéria ela é formada por partes, que eu posso chamar de corpos, ou ela pode dar origem a um objeto. Partes dessa matéria eu chamo de corpos e aquele material a qual ela teve origem eu chamo de objeto, tá ok? Então, se eu tenho aqui esse pedaço de tronco, ele é um corpo ou é um objeto? Ele é um corpo, porque ele é parte, tá? Da matéria. Pode ser uma árvore inteira a matéria, tá? Então, ele é um corpo. Mas se eu tenho aqui o barquinho, é um corpo ou um objeto? É um objeto, é aquilo que teve origem de um corpo, tá? De uma matéria, de algo mais concreto. Bom, esses materiais, eles têm propriedades, tá? Todos esses materiais têm propriedades que são gerais. Todos eles têm extensão, ou seja, eles ocupam um lugar no espaço. Eles têm inércia, que eu tô falando de massa, peso, tá? O peso que aquele material tem. Eles têm o que a gente chama de impenetrabilidade, que é a capacidade de um corpo de ocupar um determinado espaço, tá bom? De um material de ocupar um determinado espaço. Eles têm a divisibilidade, que é a capacidade que eu tenho de dividir esse objeto em várias partes e mesmo assim ele continua sendo aquele material. A compressibilidade, que é o espaço que ele ocupa no ambiente. Eu posso apertar, esticar e assim por diante, tá bom? E por fim eu vou usar medidas para poder calcular esse material, como por exemplo metro, quilograma, segundo, se eu estiver falando de tempo, temperatura, se eu estiver falando do grau que esse tipo de material pode alcançar e assim por diante. A gente fez essa atividadezinha e aqui é um texto complementar, e a gente viu os estados físicos da matéria, tá bom? Em especial, a gente viu os estados sólido, líquido e gasoso. O estado sólido é aquele que, entre aspas, não muda de forma, tá? O líquido, ele assume o recipiente onde ele está, assim como o gasoso. E para utilizar esse exemplo, o principal que a gente utilizou foi a água. Tá? A água ela tinha o estado sólido, líquido e gasoso. Qual era o estado sólido da água? A gente tinha o gelo, o líquido é aquele que a gente bebe e o gasoso são em formas de nuvens e eles mudam de estados. Quando eu mudo do estado sólido para o líquido, eu chamo de fusão. Quando eu mudo do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido eu chamo de condensação ou liquefação e do líquido para o sólido eu chamo de solidificação. Quando eles passam diretamente do sólido para o gasoso, como é o exemplo quando a gente abre uma geladeira e a gente tem aquela fumacinha, lá tá sólido, as coisas estão sólidas, né, geladas, congeladas e elas passam diretamente para o estado gasoso, eu chamo de sublimação. E existe também do estado gasoso para o estado sólido, que é, por exemplo, quando a gente tem as nuvens e aí elas passam diretamente e descem em formatos de granizo, eu também chamo de sublimação, tá? Então, isso eu utilizei a água e a gente deu alguns exemplos da água nesses estados. Fizemos a atividade desse conteúdo também. E aí a gente viu as propriedades específicas de cada material. Cada material vai ter uma propriedade específica que vai caracterizar ele, que foi até o exemplo que a Tia Ellen deu, por exemplo, do óculos. Para a gente produzir um óculos, ele tem que ser transparente e duro, não é?
Então, ele tem uma propriedade específica para produzir uma lente de grau, tá bom? Então, tudo isso a gente viu, até que a gente chegou em misturas. E o próprio nome já diz, misturar é quando a gente tem várias coisas em um lugar. E existe diferença, as substâncias puras e as misturas. As substâncias puras são muito difíceis na natureza porque são tipos de materiais que não existe nenhuma impureza. Ele é só aquele material e pronto. E isso é muito difícil de encontrar na natureza, tá? Mas aí a gente tinha alguns exemplos de substância pura, como por exemplo o ouro. Já para a gente produzir um outro tipo de material, que seriam, por exemplo, a aliança de casamento, a gente precisaria de misturas, porque o ouro em si, ele é em formato de pó, ele não tem dureza, ele é em partículas e a gente precisa misturar essas partículas com outras misturas para que eu consiga fazer um tipo de objeto que vai ser duradouro e que tenha resistência. E isso eu consigo através da mistura de materiais, tá bom? Esses materiais eles podem apresentar, por exemplo, fases, e eles podem ser homogêneos e heterogêneos. Misturas homogêneas são aquelas em que eu não consigo diferenciar as partes, como por exemplo aqui esse anel de ouro, eu estou dizendo que é uma mistura, mas você consegue diferenciar o que tem aqui dentro? Não, né? Então eu tenho uma mistura homogênea. Já uma mistura heterogênea é tipo essa daqui, em que eu consigo diferenciar que ele tem pelo menos duas partes aqui, a parte líquida e a parte sólida, que seria a areia. Então eu tenho uma mistura heterogênea. Mudando aqui, já vimos, né, e conseguimos diferenciar, a gente tem o que é o soluto e o solvente. Soluto é tudo aquilo que dissolve, tá? Que foi dissolvido, aliás. E o solvente é tudo aquilo que dissolve o soluto. Por exemplo, se eu tenho uma mistura de água e sal, quem é o soluto e quem é o solvente? Solvente é tudo aquilo que dissolve, então eu teria aqui a água. E o soluto é aquilo que foi dissolvido, seria o sal. Então, até aí, tudo bem, Shelley, eu me lembro disso bem direitinho. Bom, quando eu não consigo diferenciar as fases, eu tenho uma mistura homogênea, quando não, eu tenho uma mistura heterogênea. Fizemos essa atividade. Existem alguns materiais em que, embora eles tenham várias partes, olha, como por exemplo a maionese, eu não consigo diferenciar ela a olho nu. Quando eu não consigo diferenciar essa mistura a olho nu, mas que eu sei que ela é uma mistura heterogênea, ou seja, ela tem duas fases, tá vendo? A parte líquida e a parte de óleo, eu vou chamar de coloide, tá bom? Isso aí eu mato de letra, tô super entendendo tudo. É importante entender algumas outras coisas que a gente pode separar esses materiais através de alguns tipos de processos, como por exemplo a catação, que eu misturo coisas heterogêneas, que é que eu consigo, por exemplo, aqui catadoras de lixo. Eles separam o tipo de materiais que são diferentes, por exemplo, latinhas, plásticos, através do processo chamado catação, que é a separação manual de determinados objetos que têm diferentes propriedades ou características diferentes. Tem ainda a filtração, que eu separo os sólidos dos líquidos, como por exemplo, quando eu tiro o pólen da água, então eu estou filtrando. Tem a decantação, que é o mesmo processo mais ou menos do pólen da água, que é quando eu deixo as partes ficarem calmas até elas se separarem para que eu consiga separar. A centrifugação, que é uma máquina que é capaz de girar uma determinada velocidade, capaz de separar os objetos em duas fases. Conseguem ver o sangue aqui? Ele está separado em duas fases através de um processo de centrifugação. Se ele está separado em duas fases, esse sangue, o nosso sangue, ele é homogêneo ou heterogêneo? Fica aí a dúvida. O que vocês dizem? Mas a Shelley antecipa que ele é heterogêneo, tem duas fases. E a gente viu várias outras formas de separar essas misturas, tá bom? Se vocês estiverem com dúvida, vocês podem voltar para a aulinha, para as aulas passadas e assistirem o vídeo. E por fim, a gente viu através do processo de separação, a gente também faz o tratamento da nossa água, tá? Que existem as estações de tratamento que fazem todo o processo de separação da água, e a gente frisou bastante a importância de
proteger essa água do nosso planeta, já que ela é um bem finito, ou seja, em algum momento ela vai acabar. Depois que a gente faz o uso dessa água, que a gente pega e envia ela para uma estação de tratamento para a gente conseguir usar, a gente suja essa água de novo, e quando a gente suja essa água de novo, com vários tipos de processos que a gente faz, a gente suja essa água e ela fica impossibilitada de uso. E quando eu impossibilito essa água, significa dizer que aquela água ela não serve mais. Então, ela não é um processo em que eu vou usar e depois eu vou reutilizar de novo. Então, em algum momento essa água vai acabar. E foi aí que a gente fez aquele processo de lembrar da importância da água, tá bom? Por fim, isso tudo se vocês estiverem com dúvida, por fim, a tia Ellen mandou aí no grupo essa atividade, a correção dessa atividade, que se vocês quiserem, vocês falem no privado que a tia explica se ficou alguma dúvida, como por exemplo, o Brasil detém 12% de toda a água doce do mundo, mas ela não está uniformemente distribuída. Essa afirmação está correta? Avalie a região em que você mora em relação à quantidade de água disponível em reservatórios, corpos de água para o uso nos diversos setores econômicos e justifique. Sim, essa afirmação está correta e a gente pode tomar como base que nós não temos disponibilidade de água e a gente pega essa água de outras regiões quando ela falta, não é? Como, por exemplo, do açude do Araras ou da serra que a água desce. Em um trecho de uma reportagem sobre o mau uso da água, o autor fez a seguinte afirmação: a maioria dos consumidores de água, em todos os setores, utiliza mais água do que realmente precisa, havendo desperdício generalizado. Que consequência o mau uso dessa água pode trazer? Bom, o mau uso dessa água pode fazer com que um dia ela acabe, tá ok? E a letra B. Considerando o uso da água em sua residência, em que momento você considera ser possível reduzir o consumo de água? Essa é uma resposta pessoal, mas você pode dizer na escovação de dentes, lavando a roupa, lavando a louça e etc. Tá bom? Na pergunta número 3, ele faz assim: não é recomendável beber água diretamente da fonte, ou seja, do rio, dos lagos e etc. Essa água ela deve ser testada e tratada para que possa ser consumida, independentemente de sua aparência. Explique a importância desse tratamento? Bom, o tratamento ele é importante porque ele pode minimizar problemas de saúde, já que com os compostos químicos, ele faz o tratamento, elimina esses micro-organismos que são nocivos, ou seja, que fazem mal à saúde, e consequentemente eu também tiro outras impurezas, como por exemplo areias, solos e outros sólidos, tá bom? Depois a tia Ellen vai mandar essa correção todinha para vocês, por escrito. Após diversos estudos, a gente tem aqui vários acontecimentos nessa estação de tratamento aqui. No primeiro, tem diversos micro-organismos e vocês provavelmente está atrelado à falta de cloro, tá? Pequenas partículas de sujeira, qual seria o problema? Nos filtros. E grandes flocos de sujeiras presentes, isso aqui seria da decantação. A tia Ellen vai mandar direitinho essa atividade, essa correção para vocês em PDF. E por fim, o que a tia Ellen quer que vocês façam? Essa atividade aqui, que se chama Revisitando, tá bom? São 4 questõezinhas de bastante leitura, vocês têm que ler bem direitinho para conseguir responder as 4 questõezinhas, combinado? Então, bora lá?